Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui também. Senti falta de vocês ontem. É uma saudação especial aqui aos colegas de bancada, a toda a nossa audiência e a você, Daniel. Esta boina fez muita falta ontem. Que bom que você está de volta para a gente poder falar dos assuntos internacionais contigo, meu caro Ivan. Começando sobre o que disse o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Kirchner, que afirmou ontem que o governo de Javier Milei não pretende romper relações com o Brasil. Em entrevista à rádio argentina Mitre, Kirchner reiterou o apoio de Milei à família Bolsonaro e disse que o seu governo vê o mundo de maneira diferente do governo Lula. E aí, o que mais o chanceler argentino disse? Quais declarações repercutiram bastante? Com certeza, né? E o governo argentino, então, demarca aí o seu território, não recuou, e talvez o Lula não esteja acostumado com essa situação, né? De encontrar ali alguém que defenda, né, aquilo que disse e que leve as consequências, né, assuma as consequências. O governo argentino, de fato, não está disposto a recuar. Segunda-feira aconteceu uma tentativa medíocre por parte do governo brasileiro de forçar a Argentina a um pedido de desculpas esse que não veio. Inclusive, Daniel, teve um membro do governo Milei que acusou o Brasil de estar exagerando nessa questão, até porque quem começou tudo isso foi o próprio Lula, com várias intervenções na política argentina no longo dos últimos anos, desde a visita que ele fez a Cristina Kirchner. Ele recebeu o Néstor Kirchner em 2003 ainda, né? Quando o Néstor Kirchner, marido então da Cristina Kirchner, foi candidato à presidência, e mais recentemente nas eleições de 2023. E olha só, Daniel, eu fui buscar alguns arquivos daquela eleição de 2023. Você sabia que o Lula, ele foi falar da democracia argentina com o Joe Biden? Isso mesmo, com o presidente argentino, com o presidente americano, Joe Biden, dizendo que a democracia estava correndo risco e que esse era um exemplo na Argentina, justamente no momento que o Javier Milei subia nas pesquisas. Então, o lado argentino está dizendo, olha, vocês estão exagerando, vamos virar essa página, vocês não têm como debater com isso, e de fato o Milei sai como o grande vencedor desse embate. Ontem à tarde, segundo informações que saíram do Planalto, o tom era de realmente baixar a poeira e deixar essa questão de lado, porque definitivamente o episódio como um todo só escancarou, não é, essa questão da liberdade de expressão no Brasil, porque tentaram silenciar ali, né, as declarações do Milei, tentaram minimizar, e depois agora estão tentando investigar o que o Milei foi fazer no Brasil. Lembrando que o Milei, ele é presidente da Argentina, chefe de Estado, ele tem uma imunidade diplomática, e mais uma vez a Casa Rosada então declara abertamente o seu apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro a presidente da República no Brasil, Daniel. Hora da nossa conexão diária entre Brasília e Londres. Berenice Leite. Oi, Ivan, bom dia. Você faz falta em qualquer jornal, de manhã ou à tarde. Que bom que você está de volta aqui com a gente também no JDO1. E, Ivan, queria te ouvir em relação a uma repercussão que está tendo em relação às eleições aqui no nosso país. Lá no Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos, os senadores democratas, eles estão acusando o governo Trump de propagar teorias conspiratórias sobre as eleições, como eu disse aqui, do nosso país. Então, queria que você nos explicasse, né, por que esses parlamentares da oposição ao governo Trump fizeram essa declaração e até que ponto isso pode pesar contra o presidente dos Estados Unidos. Bom dia, Berenice. Sempre uma alegria também estar aqui e principalmente acompanhar aí as suas atualizações de Brasília. Olha, o Partido Democrata falar um negócio desse, de interferência eleitoral e coisa assim, chega a ser piada, né? O Joe Biden, autoridades do governo Biden estiveram reunidas com autoridades do governo brasileiro. Existe informação que o então vice-presidente, general Mourão, ele inclusive teria se encontrado com um ex-embaixador americano, tudo sob a batuta da administração Biden, sem falar de agentes da CIA, interlocutores militares, enfim. O Biden, sim, flertou muito com a questão da interferência na eleição no Brasil. E isso me leva a crer, então, Berenice, que essas declarações dos democratas nos Estados Unidos vão na linha de quem está tentando esconder alguma coisa. Vamos abrir a caixa preta da eleição de 2022, então? E por caixa preta aqui eu entendo o interesse do Joe Biden na eleição brasileira. Seria interessante, então. Assim a gente acaba com as teorias. Seria um ponto importante. Obviamente que o Partido Democrata está tentando utilizar isso, porque lá nos Estados Unidos, agora, nós estamos em um momento crucial
também de reformas eleitorais. O presidente Trump conseguiu levar para a Suprema Corte a questão do voto pelos Correios em alguns estados. Então, os democratas tentam utilizar isso para também fazer uma retórica interna. Agora, as declarações deles, Berenice, não mudam em nada a posição do governo americano, seja ela qual for. Tá? Isso tem uma questão de retórica para a terceira página do New York Times, mas de efeito prático, os democratas não têm muito o que fazer. Eles não têm a Câmara, eles não têm o Senado. Dificilmente eles vão conseguir o Senado agora nas eleições de midterm. Então, são apenas declarações nesse sentido. Agora, tem um ponto. Até agora, a administração Trump não levantou nenhuma teoria, simplesmente pelo fato de que os funcionários que iriam questionar como funciona o sistema eleitoral brasileiro não puderam entrar no país. Que teoria é essa? Nós não temos uma única declaração oficial de algum membro do governo Trump falando diretamente sobre o processo eleitoral brasileiro no sentido da questão do sistema de votação. O que nós temos são declarações fortes, contundentes, importantes da liberdade de expressão. Os americanos não querem que empresas de big techs americanas sejam utilizadas para censurar o discurso no nosso país. Mas isso vale para o período eleitoral e também para o período não eleitoral. Portanto, é uma questão que vai além das eleições. A questão da liberdade de expressão, ela precisa ser defendida diariamente, como nós fizemos aqui na Revista Oeste. E os americanos também praticam essa defesa diariamente. E eles não querem, então, que uma empresa americana seja utilizada para silenciar opositores, como acontece em alguns países lá da Ásia. Berenice. Daniel, devolvo para você. E eu passo a palavra agora para Marcelo Suano. Ivan, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí em Londres. Bom, nós vamos pegar, é sempre um prazer falar com você. Como é que você é conhecido no Nordeste? Sabe como é que se refere a você? Cabra bom. É isso que você é. Então, vamos pegar exatamente dentro da tua capacidade de interpretar a realidade. É uma interpretação e tentar explicar para nós os fatos que vão. Vamos sair da América, vamos cair no Oriente Médio, mas pegar mais ali o Iêmen, de Djibouti, pegar aquela região lá do Estreito de Bab el-Mandeb. Lá, o que está sendo noticiado por autoridades do Iêmen é que os Houthi, eles estão querendo cobrar uma taxa dos navios que vão circular por essa região, que é passando pelo estreito. Quais são as consequências? Primeiro, se isso confere. E segundo, quais são as consequências? Porque, queira ou não queira, isso vai afetar de alguma maneira, é quase a mesma coisa que o Irã estava fazendo lá em Hormuz. Basicamente é isso, mas só que agora lá no Mar Vermelho. Quais são as consequências disso? O que você tem a acrescentar ou explicar para nós? Bom dia, professor Marcelo. Bom, por que os Houthis fazem isso? Só o fato deles noticiarem isso tem um impacto no preço do petróleo, que é disso que se trata, é a guerra pelo preço do petróleo. Os Houthis não têm a mesma capacidade militar que o Irã tem de atingir o tráfico naval no Estreito de Hormuz. Ali, os Houthis são um grupo organizado, um grupo terrorista, já consolidado no Iêmen, com ocupação territorial, mas sem a mesma capacidade bélica. E ali iria atingir diretamente a produção de petróleo da Arábia Saudita, coisa que não interessa para a China. Mas a China pode estar fazendo um jogo duplo nesse sentido. Então, a estratégia por trás das declarações dos Houthis é de tentar pressionar o preço do petróleo para cima, porque isso atinge a popularidade do presidente Trump nos Estados Unidos e, de consequência, na estratégia do Irã, faz com que o presidente Trump volte para a mesa de negociação. Não está dando certo por dois motivos. Primeiro que, como eu disse, os Houthis não têm essa capacidade bélica parecida com a do Irã. E até agora a gente não teve, de fato, um conflito militar ali na região que assustasse, digamos assim, as operadoras que passam ali por aquele estreito. Agora, se nos próximos dias os Houthis lançarem um míssil, um drone, um foguete, alguma coisa em direção ao navio mercantilista, aí sim nós poderemos ter, né, essa pressão internacional do preço do petróleo. Agora, por outro lado, a resposta americana pode ser pesada. E aí que tá, os Houthis não têm essa capacidade de se defender como tem o Irã, que já é bastante limitada do Irã, como a gente está acompanhando. Imagina dos Houthis no Iêmen. Então, o contexto por trás é isso, professor Marcelo. Eles anunciam que vão tentar fechar o estreito, o preço do petróleo sobe, nada acontece, o preço desce. E aí eles voltam a anunciar, então, que estão com essa intenção, etc. Tudo isso para fazer esse elástico, esse ioiô do preço do petróleo, né? Sobe, desce, para colocar alguma pressão em cima do presidente Trump. Daniel, devolvo para você.
Agora, Ivan, caças dos Estados Unidos e da Arábia Saudita destruíram ontem depósitos de armas e bases de milícias ligadas ao Irã no leste do Iraque. O bombardeio, a gente acompanha aí alguns momentos, algumas imagens, foi uma resposta a uma ofensiva iraniana de mais de 30 drones lançados contra refinarias sauditas e bases militares norte-americanas. Trump prometeu dar uma surra no Irã. Quais as novidades sobre essa guerra no Oriente Médio, Ivan? A novidade aqui é justamente essa participação da Arábia Saudita em um ataque contra essas milícias iranianas que operam dentro do Iraque. Se os Estados Unidos fizessem esse ataque, estava no script. Agora, essa participação saudita demonstra aí uma escalada e uma intenção da Arábia Saudita também de resolver a questão do Irã. Em um primeiro momento, a gente pode analisar assim, bom, essas milícias atacaram a Arábia Saudita, logo a Arábia Saudita, então, ela ataca de volta e está justificado. Só que isso demonstra, como eu disse, em um primeiro momento, uma oportunidade militar, porque uma coisa é treino, né, Daniel? Outra coisa é operação. A capacidade das forças americanas e sauditas de operarem juntos contra um alvo inimigo. Bom, o ataque foi bem sucedido, a gente está vendo as imagens, e foi um sucesso. Isso pode ser uma preparação, Daniel, para uma eventual operação em maior escala, aí sim, contra os alvos iranianos dentro do Irã. Até agora isso não aconteceu. Caças sauditas sobrevoando o espaço aéreo iraniano. Então, a gente tem aí uma soma de fatores nesse ataque de ontem. E talvez um dos principais, para a nossa audiência entender, as pessoas podem estar se perguntando, mas por que a Arábia Saudita e os Estados Unidos atacaram alvos do Irã dentro do Iraque? É que nos últimos 30, 40 anos, o Irã foi estabelecendo essa rede de milícias, grupos, em todo o Oriente Médio, não somente no Irã ou com Hezbollah no Líbano, que é o que eles chamam de eixo da resistência. E aí, os mais conhecidos são o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que a gente mencionou agora, mas existem dezenas de grupos menores como esses, que muitas vezes têm a capacidade de lançar alguns foguetes, alguns drones, que estão espalhados pelo território do Iraque, da Síria, obviamente que do Irã também. Então, é por isso que a gente tem um ataque como esse. E muitas vezes, às vezes uma matéria mal intencionada de um jornal coloca Estados Unidos ataca Iraque. Não, é porque o Iraque não tem a capacidade de impedir que essas forças iranianas operem dentro do território. E é por isso que esse ataque acontece ali no Iraque. Mas não significa que seja um ataque direto contra o Iraque. Assim como também acontece quando o Israel ataca o Hezbollah no Líbano. Não é um ataque ao país Líbano, mas sim às operações do Hezbollah naquele país. Daniel. Retomando aqui o nosso contato, a nossa conexão Brasília-Londres. Berenice, diga. Ivan, queria te ouvir em relação ao que está acontecendo lá na Nicarágua, a Assembleia Nacional do país, né? Eles apresentaram uma proposta para ampliar o mandato do presidente, digamos assim. A gente fala presidente porque a gente sabe que ali não é uma democracia, né? A gente está sendo um pouco elegante, tentando. Mas eles querem ampliar, no caso, de 5 para 7 anos, o que em tese, então, colocaria o ditador Daniel Ortega por mais tempo no poder. Como é que isso está repercutindo lá na Nicarágua, enfim, também na imprensa, na mídia internacional? Berenice, eu autorizo você chamar o Daniel Ortega de ditador, tá? Você está autorizada, porque é isso que ele é, um ditador, tá certo? Olha só, Berenice, na Nicarágua não repercute muito, né? Afinal de contas, a mídia lá é controlada, então isso aí não repercute tanto assim. Agora, principalmente nos Estados Unidos, isso está sendo visto como uma manobra do Daniel Ortega para fazer o quê? Ele sabe que as consequências da declaração de dizer que não vai mais ter eleição foram gravíssimas, e ele vai pagar por essas consequências. Então agora ele está tentando mudar um pouco. Não, vai ter eleição, mas quando eu quiser. Então, nesse meio tempo, vamos aumentar aqui o tempo do mandato de 5 para 7 anos. Afinal de contas, né, Berenice, 5 anos não é o suficiente para você governar, você precisa de 7 anos para resolver o país. Até lembra aí alguns candidatos à reeleição no Brasil, que já estão há 20 anos no poder praticamente, com exceção do período do governo Bolsonaro, né, que ainda não resolveram o problema do país, precisam de mais 4 anos. Na Nicarágua, em um contexto diferente, é disso que se trata. Só que, na verdade, o que o Daniel Ortega está tentando fazer é o seguinte: vou ganhar esse tempo, numa dessa muda o governo, entra um democrata nos Estados Unidos e as coisas ficam um pouco mais suaves.
na prática é isso. Só que tem um outro projeto de lei avançando lá na Nicarágua que é tão preocupante ou tão grave quanto o cancelamento das eleições, Berenice. Segundo as poucas informações que saem da Nicarágua, o projeto agora é o seguinte: aprovar 7 anos de mandato e depois o próprio Congresso, que é totalmente controlado pelo Daniel Ortega, vai diminuir os seus poderes, se tornar uma espécie ali de cartório do ditador e passar de fato os poderes do Congresso para o Daniel Ortega. Ou seja, em prática, fechando o Congresso. Lembrando que a situação da Nicarágua é extremamente preocupante. Recentemente, se não me engano, 2.000 advogados foram presos e a gente tem um playbook, um modelo muito semelhante que aconteceu em Cuba, Venezuela e agora, obviamente, na Nicarágua, e que alguns sonham que isso aconteça no Brasil, mas se Deus quiser não vai acontecer não. Daniel, devolvo para você. Agora, meu caro Ivan Kleber, o Serviço Federal de Segurança da Rússia acusou ontem o fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, de facilitar atividades terroristas da Ucrânia e emitiu um mandado internacional para sua prisão. Pouco tempo depois, a conta oficial do Telegram na rede X publicou uma imagem de Durov fazendo um gesto obsceno. Durov tem paradeiro desconhecido. E aí eu pergunto a você, meu caro Ivan Kleber, por que Moscou está perseguindo o fundador do Telegram? Lembrando de um detalhe aqui que nós conversávamos há pouco, mais cedo no estúdio aqui com o Marcelo Suano, o Telegram, a acusação da Rússia é de que o Telegram está sendo usado para o mal, para alguma finalidade extremamente ruim, negativa, acusando ali, sem, obviamente, apresentar provas, né, para o uso para os terroristas, mas é uma forma de tentar cercear também o uso do Telegram. E aí, querendo ou não, é inevitável a gente se lembrar, né, parece uma certa república da América do Sul que quer censurar redes sociais, enfim, com algumas alegações, em geral, infundadas, não? Com certeza, Daniel, o paralelo aqui, ele cabe, porque estamos falando do banimento de uma rede social. Quem deve decidir se usar ou não uma rede social é o usuário, são as pessoas, não é? O que acontece, Daniel? No leste europeu, e ali na Rússia, na Ucrânia, o Telegram, para eles, é o equivalente do WhatsApp no Brasil. É a rede que eles mais utilizam, né, de comunicação. A gente acompanha a guerra pelo Telegram, as informações que as pessoas me dizem aqui, por que está sempre atualizada a guerra da Ucrânia? Muita coisa a gente tem ali no Telegram, depois, obviamente, eu faço as minhas verificações, mas em um primeiro momento a gente encontra ali no Telegram os batalhões de unidades, né, unidades de batalhões do exército ucraniano, cada um tem um canal do Telegram, onde eles atualizam um pouco também, eles não podem entregar tudo, né, mas eles atualizam, até fazem vaquinha para conseguir armas, para combater contra a Rússia, etc. Então, o Telegram tem essa utilidade. Agora, o que está acontecendo, Daniel? Qual é o problema da Rússia com o Telegram? É justamente através do Telegram que o exército ucraniano muitas vezes consegue organizar operações de sabotagem ao exército russo. Outro dia teve um exemplo ali de que uma unidade ucraniana conseguiu descobrir onde estava uma unidade russa, porque eles estavam vendendo o sistema Starlink, mas era tudo fake, né? E você precisava, para entregar ali a antena e tal, as coordenadas. E os russos passaram as coordenadas pelo Telegram. 8 minutos depois, um drone caiu bem em cima, onde estava a coordenada passada pelos russos. E alguns russos, obviamente, perderam a vida aí nesse ataque. Então, o Telegram, ele tem esse primeiro propósito aí da Ucrânia de tentar sabotar a Rússia. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, Daniel. Muitos influencers russos, né, que apoiavam a guerra desde o começo da guerra, estão utilizando o Telegram para dizer para a população russa: olha, a situação não está indo tão bem assim na linha de frente. E o Putin está prestes a fazer uma convocação, né, de jovens para a guerra. O que acontece, Daniel? Se o Putin fizer essa convocação, pode ser que parte da população reaja mal a isso. E será através do Telegram que eles vão organizar manifestações de rua em toda a Rússia contra essa convocação. Então é por isso que o Vladimir Putin quer derrubar o Telegram, ou seja, tirar o mecanismo que as pessoas têm de se organizar para ir às ruas. Desculpa me estender um pouco nessa resposta aqui, nessa pergunta, mas com certeza, daqui 50 anos, quando a gente for escrever um livro sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, o Telegram vai ter um capítulo porque ele foi extremamente importante na comunicação
lá e também nas ações de sabotagem, tanto de um lado quanto do outro, mas a Ucrânia, nesse sentido, vem saindo melhor, Daniel. Ainda na Rússia, Ivan Kleber, o avanço das obras da primeira ponte rodoviária entre Rússia e a Coreia do Norte tem preocupado a Ucrânia. Por que o governo de Zelensky está tão preocupado com essa ponte, Ivan? Eu acho que a construção dessa ponte deve preocupar o mundo, Daniel. Nós estamos falando aqui com uma certa calma, né, sem assustar as pessoas, mas o conflito da Rússia e da Ucrânia, ele já começa a flertar com o conflito dos Estados Unidos e Israel com o Irã. E aí você tem o componente agora da Coreia do Norte. A Coreia do Sul já está na Polônia prestando apoio ao exército ucraniano com inteligência, porque a Coreia do Sul tem interesse em derrotar as tropas norte-coreanas na Ucrânia. Ou seja, uma ponte como essa tem uma única finalidade: transportar equipamento bélico e soldados da Coreia do Norte para combater na Rússia. Isso aí é um alvo militar. Se a Ucrânia amanhã conseguir jogar um drone em cima dessa ponte, ela é considerada um alvo militar. Então, é por isso que essa construção vem preocupando a Ucrânia, mas, repito, deveria preocupar a comunidade internacional. Nós não estamos falando aqui de Terceira Guerra Mundial, embora a BBC News essa semana tenha publicado um artigo falando que muitos analistas acreditam que nós estamos muito próximos de uma Terceira Guerra Mundial. Eu acho que a gente está um passo atrás disso, mas movimentos como esse indicam, digamos assim, uma expansão de todos os conflitos que estão acontecendo nesse momento no mundo, Daniel. Ivan, sempre muito bom ter você com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você, até amanhã. Muito obrigado, Daniel. Uma saudação a você, aos colegas de bancada, a toda a nossa audiência. Bom prosseguimento do jornal. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.